Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Criptomoedas 2023 Lobo Cripto Oficial. Estamos já na aula 17 do módulo 3 e nesse vídeo vamos falar sobre padrões gráficos de triângulo, como operar triângulos. E temos três tipos de triângulos: simétrico, ascendente e descendente. Vamos ver isso na prática. Já quero avançar um pouco mais, já que estamos na aula 17, trazendo todo o conhecimento adquirido até agora, falando sobre operações, vou começar a falar, mas insisto, cuidado para operar. Se for testar as técnicas apresentadas aqui, comece com pouco, para ir testando e se adaptando, porque operar não é tão simples assim. Com o conhecimento adquirido aqui nesse curso, você vai melhorar bastante, o que vai se tornar um pouco mais fácil. Mas não é tão simples. Tenha isso em mente e cuidado com as operações, tá? Comece com um pouquinho, sei lá, US$ 10, para ir testando e se adaptando. E aí você vai pegando confiança e vai avançando, beleza? Então vamos colocar aqui o gráfico do Bitcoin e falar sobre o primeiro tipo de triângulo, o triângulo simétrico. E eu achei sensacional o movimento que está acontecendo agora, que a gente vai quebrar alguns mitos do mercado. Porque dizem que o triângulo simétrico, ele é um triângulo que dá continuidade a uma tendência. Ou seja, quando você traça qualquer triângulo no gráfico, você tem que observar a tendência. Então aqui no caso estava vindo de cima para baixo. E dizem que o triângulo simétrico ele mantém essa tendência, ou seja, que ele romperia para baixo. Eu tenho outra visão, eu sempre discordei. Se você vê algum vídeo meu que eu falei de triângulo simétrico, eu sempre falei da seguinte forma: estamos dentro de um triângulo simétrico e o triângulo simétrico ele não tem uma probabilidade maior de romper para um dos lados. Deixa eu explicar. Pois tem triângulos que a probabilidade maior é de romper para cima e tem outro triângulo que a probabilidade maior é de romper para baixo. E aí lembro você que estamos falando de análise técnica, trabalhamos com probabilidades, tá? Não é uma previsão. Então, a probabilidade maior seria de um lado, aí você vai naquela opção, você vai operar a favor da probabilidade maior, beleza? Mas eu sempre falei que a gente tinha que observar o triângulo simétrico, que ele não tem uma preferência de lado para romper. E foi o que aconteceu, quebrando aí quem diz em análise, temos um triângulo simétrico, o mau sinal vai cair mais forte porque vai dar continuidade nessa tendência. Estava vindo de cima para baixo, então ele vai ficar aqui e aí ele rompe para baixo e dá continuidade. Está errado, ficou provado agora. E o triângulo simétrico, ele é formado por duas linhas, que vocês já aprenderam em aulas anteriores. Por isso que eu falei que vou abordar todo o conhecimento adquirido aqui nessa aula. Então, se você chegou agora nessa aula, recomendo que pause esse vídeo, clique abaixo aqui na descrição do vídeo, no link da playlist dos vídeos anteriores, assista desde a aula 1, porque aqui a gente vai começar agora já avançar. Já estamos saindo do básico, vamos iniciar um nível médio aqui de conversa, beleza? E aí você fica inteirado de tudo que eu vou falar. Então, você já aprendeu a traçar uma linha de tendência de baixa. Então, vou até tirar aqui para ficar melhor na tela, né? Então, o que que você vê num triângulo simétrico? Dois pontos, uma linha de tendência de baixa. Então, ele bateu, ó, caiu aqui, deixou uma agulhada para cima e voltou a cair. Então, você tem uma linha de tendência de baixa, que estava aqui dessa forma. Você liga os topos e ficou mais ou menos assim. Beleza? O outro ponto do triângulo simétrico, que é a parte de baixo, é a linha de tendência de alta. Então você pega dos fundos e traça a sua linha de tendência de alta, ligando aqui os fundinhos anteriores. Maravilha. Temos o triângulo simétrico. Por que chama assim? Se você observar o centro dele, a distância do meio para cima é igual à distância do meio
para baixo, ou seja, há uma simetria, tá? Os lados são iguais, parte de cima e a parte de baixo. Maravilha. Explicado isso, o que acontece nesse padrão de triângulo? Ele fica nessa movimentação, vai no fundo, sobe, veio para o fundo de novo, chegou no topo. Aqui que eu quero entrar em detalhe mais avançado de operação. Você compra um topo de um triângulo simétrico? Não. Por quê? Olha só, ele já rompeu, né? Se você tivesse visto, fala, não, eu compro sim. Mas olha só esse candle aqui do meio-dia de hoje, que fechou às 13 horas. Deixou uma agulhada para cima e veio para baixo depois. Deixou outra agulhada aqui, ó, falso rompimento e veio para baixo. Então, se a tendência aqui já estava para baixo e você vê um negócio desse, era possível sim que aqui perdesse e tivesse rompido para baixo. Então, você teria comprado um topo. Por isso que muita gente compra topo. Eu não gosto de comprar mesmo quando já confirmou aqui o rompimento, porque o triângulo simétrico, conforme eu acabei de falar, ele é formado de uma linha de tendência de baixa. Ou seja, tem um topo anterior a ele, pois quando ele rompe aqui para baixo, ó, nessa descendente, né? Tem um topo anterior a ele. E esse topo é uma resistência. E vejam só o que está acontecendo nesse momento. Vocês vão me responder às 21 horas se eu estou certo ou não. Mas já começa a apresentar uma certa dificuldade nesse topo anterior. Então eu prefiro aguardar que normalmente quando há um rompimento de um triângulo simétrico, ele faz essa movimentação. Chega no topo, sofre uma resistência, faz um reteste aqui na região para depois voltar a subir, beleza? Isso quando ele faz só o reteste, pois se ele voltar aqui para dentro do triângulo, mau sinal. Normalmente ele faz esse estouro para cima, todo mundo otimista, isso daqui é para pegar liquidez no mercado, e vem com tudo, cai para dentro do triângulo, o pessoal fica esperando, olhando, ele vem assim e cai com tudo, tá? Então por isso que tem gente que fala que mantém a tendência anterior, mas não é sempre assim, e vocês vão me responder isso às 21 horas. O que você tem que analisar mais aqui? Ah, eu quero comprar agora porque eu achei bonito aqui, parece que é um W aqui, realmente está bacana. Outro ponto, nosso indicador VPVR. Vejam só, por que ele conseguiu romper aqui tranquilo? Porque aqui ó, o buraco que tinha aqui ó, no indicador. E a gente sabe, já tivemos aula sobre isso, que o VPVR ele mostra volume e mostra pontos de resistência quando estamos abaixo do movimento, que é o caso de agora, ó, mostrando uma forte resistência aqui para cima desse topo. E para baixo ele faz o suporte. E olha só o suporte onde vai bater, no rompimento. Por isso que normalmente esse triângulo simétrico faz isso, tá? Para depois continuar. Beleza, dito isso, mais algumas coisas para observar. Temos a resistência forte aqui para cima? Temos. Se você está operando de baixa, aqui quando você percebeu dois fundos que bateu aqui estavam ascendentes, deixa eu retirar aqui. E aqui eu quero até explicar como que você traça uma linha de tendência, né? Já que a gente estava trabalhando com fundo de ontem. Sim, estou gravando a aula hoje, no mesmo dia que vai para o ar. Dia 19 de janeiro, estamos no candle aqui das 16 horas, faltam 5 minutos para ele fechar, ou seja, vai dar 17 horas agora, beleza? Para você se situar, porque esse vídeo vai para o ar daqui 4 horas somente. Maravilha! Então, se você estivesse vendo esse fundo aqui de ontem, você compra aqui? Não. Você espera, você tem que observar o tempo gráfico que você está operando. Então, estamos operando aqui no gráfico de 1 hora, por isso temos que respeitar e ficar olhando até o candle fechar. Aí você viu a agulhada, ah, mas eu poderia ter comprado aqui, você falou da baleia. Maravilha, poderia, mas o risco aqui é muito grande, pois você não saberia nesse momento se ia continuar a queda. E mais um detalhe que eu quero traçar aqui e deixar marcado, pois você sabia que o movimento de ontem estava numa linha de tendência de alta. Ficou assim, mais ou menos, deixa eu só ajustar do jeito que estava, do jeito que eu tinha traçado antes, ligando aqui, ó,
do primeiro, pegando o segundo. É isso que eu vou explicar para você, como que eu faço o traçado passo a passo, né? Mas ligando do segundo, aí sim você estica. Ó. O segundo ligou, o terceiro ligou, você deixa do jeito que está. Maravilha. Então você sabia que ele tinha perdido essa linha de tendência de alta e quando perde é mau sinal, porque você assistiu a aula de linha de tendência de alta e sabe que quando perde uma linha de tendência de alta, automaticamente se transforma numa resistência. E aí, somando com o que está acontecendo agora, eu falei no vídeo da manhã, eu só volto a ficar otimista se o Bitcoin fechar um candle acima da linha de tendência de alta novamente. Porque quando perde a linha de tendência de alta, o que acontece, na maior parte das vezes, ele faz essa recuperação forte, o mercado se animar de novo, chega aqui, fica batendo, às vezes rompe um pouquinho, aí fica aqui por horas, ó, andando aqui, para depois cair forte, tá? Então, por isso que eu falei somente acima. Então, vejam só o que tem aqui o contra desse movimento atual. Por quê? O triângulo simétrico tem uma projeção. Eu ia mostrar aqui como traçar a linha de tendência de alta, então vamos lá. Eu ia falar da projeção. Mas vamos aqui primeiro, até bom que o movimento vai andando, a gente vai ver o que vai acontecer aqui na prática, tá? Então, como que eu traço uma linha de tendência? Eu estava explicando que eu não compro aqui e fico esperando. Quando fechou o candle aqui, já que estamos num tempo gráfico de 1 hora, eu venho aqui e pego uma linha e coloco aqui nesse fundo. E aí você imagina que eu só estava vendo aqui esse candle ontem, né? Esse movimento eu nem sabia o que ia acontecer, era um movimento na hora, ao vivo. Então eu traço uma pequena linha aqui no fundo e fico observando. Aí veio outro candle aqui, ó, tentou voltar para cima, não conseguiu. Confirmou o rompimento da linha de tendência de alta perdida. Na aula de linha de tendência de alta eu também falei, quando perder não se desespere, e vejam só, caiu aqui, quem estava desesperado vendendo aqui, e o mercado logo subiu e foi lá retestou. Você poderia ter vendido aqui, depois de fechar o segundo candle para ter certeza que perdeu. E você venderia aqui para baixo. Maravilha. E aí começou a cair o movimento. Deu outra agulhada para cima, não conseguiu voltar, veio para baixo. Quando dá o segundo fundo, que é o mais próximo da onde você marcou, foi esse daqui. Aí o que você faz? Você ajusta a linha de tendência de alta ligando os dois. Isso se o candle estivesse aqui acontecendo agora, né? Então fechou o candle assim, fechou. Deixou a agulhada, você liga os dois. E fica acompanhando. Ah, veio aqui, perdeu. Então está errado, mais um fundo. Você liga assim. Já tem mais um e aí formou mais outro. Bateu aqui, segurou, maravilha. Você fica apenas observando, porque aqui ainda estava clara a tendência de baixa, com candle vendedor forte. Tranquilo. Conforme o movimento vai andando, você vai indo ajustando. Dessa forma que eu expliquei. Veio mais aqui um fundo, já liga aqui, ó. Aqui, beleza, já tinha uma linha de tendência de alta. Perdeu? Pô, se você estivesse operando aqui... Aqui, pessoal, se não me engano, eu falei de martelinho ontem, mas não falei desse martelinho invertido de fundo. Esse padrão aqui também é um padrão de reversão de tendência. Só para consertar a aula de ontem, né? Então, o martelinho invertido aqui, ó, do jeito que foi, vejam que foi perfeito aqui, ó. O cabo aqui para cima, a base para baixo, sem grande agulhada aqui, ó. Foi cravado. É padrão de reversão de tendência e foi o que aconteceu. Voltou a subir logo após, tá? Ficou faltando isso na aula de ontem, mas já corrigido. Perdeu aqui, então se você estivesse operando, tivesse entrado aqui nessa operação, seu stop estaria onde? Nessa última agulhada, ó. Então estaria nessa agulhada para baixo. Tranquilo, olha só. Você entrou aqui, deixou o stop aqui. Você teria pego todo esse movimento até agora, ó. Só com isso, ó, colocando stop aqui para garantir que o mercado não fosse cair. Você teria pego todo esse movimento até agora. Maravilha. Mas aqui perdeu a linha. Você poderia ter vendido? Poderia. Mesmo assim, estaria no lucro bacaninha já, né? Que você teria comprado no martelo cravado? Não. Quando abriu o próximo candle comprador. Então, vamos supor que você comprou nessa região, vendeu aqui, protegeu o patrimônio, teve 0,32% de lucro. Beleza, melhor do que ficar torcendo aqui para não cair mais, né? E mesmo assim, ele caiu mais um pouquinho aqui, ó. Teria quase ter pego o seu stop. Depende da quantidade que você estava, né? Vai influir tudo isso, tá? Mas
eu teria vendido aqui, lucrado 0,32, e aqui veio abaixo, formou um padrão de reversão de tendência que você já aprendeu, que é o estrela da manhã. Candle vendedor forte, seguido de um pequeno candle, um candle comprador forte. Você compraria novamente aqui, ó, e estaria no lucro até agora. Você teria vendido 0,32 no bolso, comprado aqui praticamente na mesma região, se colocado o stop aqui, ó, aqui nessa região, estaria segurando o movimento até agora. Maravilha. Só que como teve esse toque, você viu que teve a reversão, você ia ajustar a sua linha de tendência de alta. Então você puxa. Quando você faz isso, não tem mais sentido as linhas anteriores. Deixa eu tirar aqui os stops que eu marquei. Não teria mais sentido as linhas anteriores. Então o que você faz? Você ajusta. Você vem aqui, liga os fundos, e aí você desce um pouquinho aqui para pegar essa reversão, pode deixar agulhada, mas tem que fazer sentido aqui essa linha. Aí ficaria mais ou menos assim, formando o triângulo. Maravilha, com isso temos o triângulo simétrico. Eu ia falar da projeção. Perfeito. A projeção do movimento é o seguinte, você pega do topo dele até o fundo e joga aqui no rompimento. A projeção se torna otimista para ele, ó. Está falando que vai acima da linha de tendência de alta. Maravilha. Você confia cegamente que vai vir até aqui? Pode ser, mas o que temos de desafios aqui para frente? Primeiro, temos a linha de tendência de alta que a gente sabe que quando perdida se torna uma resistência. Então, um mau sinal. O indicador VPVR nos falando que aqui temos uma grande resistência, que não será fácil. Putz, e agora? Esse topo anterior que está na mesma altura da onde está agora. E aí? E aí, você precisa aguardar aqui um sinal. Você não vai sair agora por sair. O ideal, se vier aqui para cima, começar a andar acima, mas logo vier um candle, tiver um padrão de reversão de tendência, por exemplo, um engolfo de baixa, que você também já aprendeu, então vamos supor que esse candle tivesse fechado agora, não conseguiu nem romper ainda aqui. Aí vem outro candle aqui que perde o fundo dele, você sairia do movimento. Coloca lucro no bolso, que você não vai ficar contando com a sorte aqui, ou confiar cegamente numa projeção, tá? Isso se vier o padrão de reversão. Se não vier, você está operando numa hora, o candle está vendedor, aí você vai vender aqui só porque está vendo tudo isso? Não, calma aí, segura a onda, deixa um stop posicionado, se você entrou na operação aqui embaixo, você coloca o seu stop aqui, por exemplo, abaixo do candle anterior, e fica aguardando ter algum sinal aqui para você. Ó, e o movimento parece forte, ó, tá chegando nessa agulhada aqui, ó. Pode ser que rompa, tá? Então, para quebrar esse mito que triângulo simétrico é continuidade de tendência, já vimos que não é, beleza? Então, vamos para o próximo padrão, que é o triângulo ascendente. E o triângulo ascendente, temos o exemplo claro. Hoje eu fiz a lição de casa, já deixei tudo certo, mas é que foi uma análise que eu fiz e que está até hoje, né? Do ETH. Então, deixa eu carregar aqui. E foi no gráfico diário, o triângulo ascendente. Só mais um detalhe, pessoal. A projeção, quando você traça de um ponto ao outro, se tivesse rompido para baixo, a mesma projeção que você fez, pegando do topo até o fundo, você jogaria aqui se tivesse perdido para baixo. E aí você tem um alvo aqui para você sair. Se perder para baixo, você sai da operação, fica esperando para recomprar mais abaixo, mas claro, acompanhando sempre o movimento, verificando os sinais de reversão de tendência, verificando aqui resistência e suporte para ter uma decisão melhor. Então aqui eu fiz esse vídeo, inclusive, o ETH fez recentemente um triângulo ascendente. Qual a diferença do triângulo ascendente? Triângulo ascendente ele é formado embaixo por uma linha de tendência de alta, continua a mesma coisa, porém o topo dele é formado de uma resistência. Vou já explicar.
Para traçar uma linha de tendência, para quem não viu a aula, você pega pontos em comum de um movimento. Então, você olhando aqui a queda que teve aqui nesse dia, você viu um fundo, depois você viu um candle que subiu, deixou uma agulhada aqui e aí caiu. Aí o que você faz? Você vem e já deixa marcado aqui, ó, deu uma agulhada aqui e veio para baixo. Opa, aqui já pode ser uma resistência. Tranquilo. Beleza, o movimento continuou caindo, deixou uma agulhada aqui para cima. O que você faz? Se você não tivesse visto o que aconteceu depois, se estivesse no ao vivo aqui acontecendo agora, você vem aqui e muda a linha de tendência ligando o topo que você já tinha marcado com esse segundo toque mais perto da onde você tinha marcado. Foi aqui o caso. Aí você faz isso. Aí você estica. Teria sentido? Até certo ponto, sim. Poderia até te ajudar numa operação, porque olha só, o movimento caiu, tocou aonde? Na linha de tendência de alta, que você já tinha marcado esse fundo aqui e veio na mesma região quase. Então aqui você já marcaria também a sua linha de tendência de alta. Ficaria mais ou menos assim, ó. Certo? E depois ia adaptando do jeito que estava, tá? Vou até dar um reset aqui porque eu quero falar da linha de cima. Tranquilo, porque aqui tem um ponto muito importante. Aí você entrou aqui, ó, rompeu, que maravilha. Aí fez um topo aqui e depois caiu. Você faria o quê? Ajustaria a sua linha de tendência. E vejam só como tem o que eu falei do triângulo simétrico. Nesse momento, se você não tivesse visto aqui os demais candles, se estivesse no ao vivo, você ajustasse sua linha, se tornaria um triângulo simétrico. E aí ficou batendo aqui querendo romper, não conseguiu, rompeu. E vejam só, ele veio naquele ponto que eu falei do topo anterior. E o que acontece? Veio retestar, não segurou e veio para baixo. Esse movimento aqui. É isso que eu falava do movimento atual do Bitcoin, do risco. Ele está chegando num topo, lugar que mostrava resistência, entendeu? E aí não conseguiu segurar, veio para baixo. Beleza. Bateu aqui, segurou? Segurou. Então tá bom, continua na linha de tendência de alta. Nesse rompimento, como ele veio para baixo, entrou dentro do triângulo, você tinha que ajustar a sua linha de cima. E reparem que foi no mesmo ponto desse primeiro topo. Deu aqui e caiu. Então você, tendo visto que tinha caído, a sua linha estava assim, voltou para baixo do triângulo, você ajustaria. E pronto. Você tem a sua linha superior. E eu fiz essa análise aqui antes de romper. E eu falava, triângulo ascendente, aqui é o diferencial. Padrão de triângulo ascendente. Tanto faz se está vindo de cima para baixo ou de baixo para cima. A probabilidade maior nesse caso é rompimento para cima. Volto a insistir, probabilidade não é certeza. Significa que na maioria das vezes que forma esse padrão, o rompimento é para cima, beleza? Aqui eu gosto de comprar topo. Por quê? Como que eu faço? Ó, vamos traçar certinho, só para a gente ter uma ideia de como foi aqui na real. Pegando aqui. Pegando aqui. Beleza. Como que eu me posiciono num triângulo ascendente? A gente sabe que é um triângulo ascendente quando liga o segundo ponto. Foi o caso aqui. Então, a gente já tem uma métrica. Então, quando forma o primeiro candle que rompe ele, já foi mais alto que esse, eu entro, mas eu espero fechar o candle e entro. Porque triângulo ascendente, a probabilidade maior é de ir para cima. Ele já demonstrou que rompeu. É hora de entrar. Porque a projeção desse movimento é muito bacana. A gente pega aqui, ó, do topo até a base e joga no rompimento. A gente já tinha uma projeção aqui, que foi a que eu fiz no dia, que foi aqui em torno de 1642. E eu até comentei que seria bom, que era o topo anterior, para a gente dar continuidade de alta. Ele não chegou na projeção, mas chegou a 1609 aproximadamente, ou seja, bem perto. Então aqui, na entrada, já daria aqui uma operaçãozinha legal. 15%, tá bom? Ou não?
não é bom? O que você faz quando chega no alvo? Você realiza, principalmente quando você tem sinais fortes. Quais foram os sinais aqui nesse topo? Primeiro, não chegou aqui no alvo. Sinal 1, então já não está bacana. Veio aqui, ó, deixou a agulhada para cima. Segundo sinal negativo. Tá? Então vou até tirar aqui essa projeção. E aí você não quis vender. Você falou, não, acredito, porque eu escutei que vai a não sei quanto, ou tem o meu alvo que está mais para cima, eu vou esperar que vai chegar lá. Tranquilo. Só que o candle depois já não chegou tão longe. Terceiro candle aqui era venda, porque com essa agulhada você já teria uma projeção aqui, bateu no mesmo ponto, fechou para baixo, é venda. Porque ele ia ficar numa linha reta aqui, ó. E foi o que aconteceu. Tentou terceira, quarta vez, se você não vendeu, fica esperando agora. Se você já está no fundo, está no lucro, quer segurar, se colocar o stop aqui embaixo desse, maravilha. Mas você perdeu uma chance de trade. Por quê? Se você tivesse vendido aqui no segundo toque, ou quem sabe no terceiro, que foi tudo na mesma região, ou seja, já era previsível que chegando aqui iria dar um toque nessa linha, você venderia, e com isso você compraria agora, ou quando fez esse fundo aqui, ontem, com desconto de menos 6%. Se fosse comprar agora, também teria desconto de menos 3%. Ou seja, você colocou dinheiro no bolso, já poderia abrir uma outra operação. Ia ter que analisar, tá? Então, a projeção é isso. Para o lado negativo é a mesma coisa. Temos aqui do fundo, do topo, né, até o fundo. Se tivesse perdido aqui, ó, qual que seria a projeção? Você joga aqui, sai da operação quando perde para baixo e fica esperando para recomprar mais abaixo, 852. Beleza? Esse é o triângulo ascendente. Probabilidades, coloque isso na cabeça porque temos um problema, né? E o problema de ontem e o problema do Bitcoin. É até bom a gente voltar lá para mostrar isso e a gente dar uma atualizada como está aquele movimento lá do rompimento do triângulo simétrico, no caso. Vamos lá, gráfico de 1 hora. Então, já falei aqui do triângulo simétrico, está aqui ainda batendo na linha de tendência de alta, não conseguiu romper ainda. Vou tirar aqui para mostrar que até ontem nós tínhamos também no Bitcoin essa linha de tendência de alta, que o Bitcoin estava seguindo, estava bacana, e o topo dele também era um triângulo ascendente, esse que eu acabei de mostrar do ETH que deu certo. Porém, vejam só o que aconteceu. Aqui, eu só não comprei esse topo, pessoal, porque a gente está vindo de uma alta muito forte, então minhas operações estavam lá para baixo. Aqui eu estava assistindo e, claro, na torcida que continuasse o movimento, porque eu já estava forte nas operações, mesmo porque todo dia eu faço análise e vou mostrando para vocês, ó, tá subindo, então mantenho as operações. Só que eu fiz o inverso aqui por desconfiar. Qual que foi a desconfiança, agora entrando no assunto operações? Vejam só, eu tinha traçado a linha no primeiro toque que ele deu nessa região e fiquei olhando o movimento. Aqui eu não vendi, não fiz nada. Fiquei olhando o movimento, começou a formar essa linha de tendência de alta, ele estava acompanhando. Deu o segundo toque, também não fiz nada, torcendo para subir e tudo mais. No terceiro toque já era um sinal, pessoal. Olha só, pavio para cima, foi a aula de ontem, inclusive. Stop Loss Hunt. Mercado te joga para cima, aqui muita gente entrando, comprando, vem uma baleia e despeja, joga o mercado para baixo. E ontem foi essa armadilha aqui que a gente fala, armadilha dos ursos, porque muito touro aqui acreditando, triângulo ascendente, a probabilidade maior é de romper para cima, vou entrar aqui pesado, pesadão, comprando aqui, e olha só o candle como ficou, um candle comprador com uma grande agulhada para cima, ou seja, muita gente ficou presa aqui em operação comprado em topo, e o mercado veio como? Para baixo, armadilha, pegou liquidez, stop loss hunt, para baixo, outra direção, tá? Se voltar aqui nessa região, o que vai acontecer, pessoal? Já que está ficando mais bonito aqui, estou ficando até empolgado, já que eu falei que ia ficar mais otimista acima. Vamos ver, ainda faltam 44 minutos para fechar esse candle, muita coisa pode acontecer. Às 21 horas vocês vão saber se chegou aqui nesse topo e conseguiu evoluir ou veio para baixo, tá?
Mas qual que é o problema aqui? Quando tem essas grandes agulhadas para cima, significa quando fecha no verde, muita gente comprou. Lembra da aula de candle, aula de volume? Por que que o candle fecha verde? Porque entre as operações de compra e operações de venda, subtraindo uma da outra, predominou operação de compra. E aí tem essa agulhada, significa que tinha gente comprando aqui em 21.649, pessoal. Muita gente presa. O que vai acontecer aqui? O pessoal viu aqui, viu minha análise de hoje falando que é para US$ 19.000? Se chegar nessa região novamente, o que vai acontecer? Probabilidade maior de ter esse pessoal que estava desesperado aqui, perdendo muito dinheiro, porque entrou pesadão por ser um triângulo ascendente, chegando nessa região, vai vender de novo. Eu acho muito difícil passar de primeira aqui. Pode ser que volte com tudo para baixo de novo, tá? Vamos ver o que acontece. Eu gosto de fazer análise assim do movimento ocorrendo, justamente para mostrar que um trader, ele não é um super-homem. Eu não sou um cara, acerto muito das minhas análises, acerto, mas também erro. E o trader normal é isso. Não o trader que vendem por aí em canal que o cara só fala que acerta e só acerta. Fica lá programando, ou vai dar exemplo em curso mostrando os movimentos de 2015, entendeu? Quando tem oportunidade, eu gosto de mostrar o movimento acontecendo, para a gente ter esse diálogo, para a gente ter essa reflexão. O que deu certo, o que não deu. Pô, análise técnica. Temos aqui, ó, grande resistência. Vai conseguir romper tudo isso mesmo? Além do mais, quantidade de pessoas compradas aqui, vai conseguir ultrapassar tudo? Então o Bitcoin está muito forte. Então aqui tem baleia operando aqui que está muito mais forte do que tudo isso que a gente tem para cima. Pode acontecer, pode, mas a probabilidade maior não é essa, pessoal. É isso que eu quero conversar com você. Então, até bom que não aconteça o que eu falei, para mostrar que eu sou uma pessoa normal. Mas o que acontece com o conhecimento de análise técnica? Você vai acertar mais do que errar. As análises que eu fiz da Gala, lá em 28 de dezembro, falando que estava no fundo do fundo do fundo, eu acreditei lá e comprei 200%. Da Mana, depois que eu fiz, logo no início de janeiro, 100%. Recuou já, hein? Da Sol, que eu fiz tem uma semana e pouco, 50%. Coloquei dinheiro no bolso, acertei mais do que errei. Errei, falei da Lunk, teve uma análise que eu fiz da Lunk, que ia ter grande movimento. Está acontecendo, mas hoje, depois de uma semana. Então ali eu errei. Então é a operação que eu faço o quê? Stop. Opa, não chegou no ponto onde eu imaginava, está voltando, stop, perco lá 1%, 1,5%, stopzinho tranquilo, pronto. Protegi meu patrimônio, posso comprar depois outro ativo, outra oportunidade, tá? Vamos para o último padrão, para não esticar tanto essa aula, já falei aqui desse movimento do Bitcoin, já falei do triângulo ascendente, já falei do triângulo simétrico, agora vamos para o triângulo descendente. E já está bonitinho aqui, foi o da CHZ, em 1 hora. E dentro desse padrão nós temos outros. Qual que foi a minha análise aqui de ontem da CHZ? Eu estava observando não o gráfico de 1 hora, senão eu teria visto. Eu estava observando o gráfico de 4 horas. E ó, aqui fica um pouquinho claro? Fica, mas assim, eu não estava observando aqui essa linha descendente. Eu estava observando aqui, ó, até tirar, o ombro, cabeça, ombro. E eu até brinquei, eu falo, só que essa cabeça está na mesma altura do ombro, tá estranho, mas de qualquer forma, topo triplo, dá na mesma, vai cair. E foi o que aconteceu. Mas olhando por outra perspectiva, né, com outra visão, sim, tínhamos um topo, um triângulo, deixa eu só voltar aqui as linhas, o triângulo descendente. Como é formado o triângulo descendente? É formado o contrário do ascendente, né? A linha de cima é uma linha de tendência de baixa e a linha de baixo é um suporte. Verifiquem que o ascendente que eu mostrei agora anterior, a linha de cima era uma resistência e a linha de baixo é uma linha de tendência de alta. Agora, triângulo descendente é linha de tendência de baixa no topo com um suporte embaixo.
e aí fica batendo aqui. Vem uma vez, toca aqui, sobe aqui, dá até para operar. Você tendo percebido isso, ó, deu um toque aqui, você fez a primeira marcação. No segundo toque, já tem como você traçar essa linha aqui. Opa, vou traçar no segundo toque, vou esticar para ver o que vai acontecer, né? Aí deu na terceira, se você não tivesse visto ainda, dava para saber. Ó, ajusta, lembra que eu falei de ir ajustando? Só que o triângulo descendente, pessoal, também, ao meu ver, tem gente que defenda, né, que ele é padrão de reversão de tendência, mas é raro ver um triângulo descendente em um fundo, para ser sincero, tá? Então eu vejo ele como um padrão pessimista, tanto faz se está vindo, no caso aqui que foi de baixo para cima, ou se estivesse vindo de cima para baixo, eu vejo a probabilidade maior de rompimento dele é sempre para baixo, tá? Probabilidade, lembre-se que pode furar, né? Então, de 100, talvez 5 venha e dê continuidade aqui nesse movimento, rompendo, indo para cima, tá? Então, a probabilidade maior é de ir para baixo. E como opera? Se você pegou aqui do início, viu o primeiro toque, vem um no fundo, você já tem um suporte. Vou acreditar aqui que parece ser um suporte. E aqui essa linha está traçada de forma contínua. Repare que a base aqui de forma contínua, porque já era um suporte anterior aqui, ó, do movimento anterior. Então fazia mais sentido ainda esse triângulo descendente, tá? Como que é a projeção? Também você pega do topo até a base, joga no rompimento. Se tivesse rompido para cima, você joga aqui para cima. Beleza. Ó, CHZ poderia ter ido a 0,15, só que não, rompeu para baixo. Então você joga aonde rompeu. Qual que é a projeção? A projeção muito mais para baixo aqui, ó, 0,1184, bem próximo da projeção do topo triplo, do ombro, cabeção, ombro, ou seja, o movimento que deu na mesma. Tanto faz sua interpretação, era pessimista, não tinha outro jeito senão ter essa queda. Chegou aqui na região, em torno do 0,1184, 0,12? Não chegou nem perto e está subindo. Mesma coisa que eu falei do Bitcoin. Essa linha de tendência aqui, essa linha de tendência não, desculpe, esse suporte aqui que era o fundo, né, do nosso triângulo descendente, era um suporte. Agora se torna uma resistência. Vou deixar de vermelho, que depois vou fazer a análise da CHZ. O que vai acontecer quando chegar aqui? Dificilmente vai romper. Mas também se romper e fizer isso, sensacional. Então o mercado então vai entrar num ciclo de alta, pois a probabilidade maior, nos casos que acontece isso, sim, na hora que perde, assim como uma linha de tendência de alta, eu falei sobre isso, na hora que perde, não se desespere, pois o mercado vem, cai forte, depois ele vai buscar essa região e aí depois ele continua caindo na maioria das vezes. Difícil conseguir voltar, tá? Então pode ser que tenha esse movimento de recuperação, muita gente falando, tá vendo, o Lobo errou, vou comprar agora que a CHZ só vai subir, não chegou nem na projeção que ele falou de 12 aqui e tá subindo, esse Lobo não sabe de nada. Pode acontecer de dar bom, mas a probabilidade maior é de voltar, e isso a gente vai saber também nos próximos dias, deixo em aberto, tá? Mas se você depois fizer um estudo na sua casa, ficar traçando esses padrões, eu recomendo demais. Quanto mais ágil a sua mente de perceber esses padrões, melhor para você. Tá vendo? Eu percebi um outro padrão na análise, e quando eu estava buscando hoje para deixar traçado, para você não ficar olhando aqui, eu procurando as coisas na hora que eu estou gravando, eu quis deixar preparado, percebi, foi, putz, era um triângulo descendente, foi pelo menos o efeito foi o mesmo. Já pensou se fosse um triângulo que a probabilidade maior fosse romper para cima e eu estava falando que o movimento estava feio, que ia cair? Também tinha errado, né? Mas acertei no movimento, mas com um padrão diferente, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se eu esqueci de falar alguma coisa, por favor, me corrija. Vai lá no comentário, fala. Ontem um inscrito comentou que eu tinha esquecido. Aproveitar, vamos fazer isso daqui para finalizar a aula, né? Só para não perder o costume de ter uma aula demorada. É que eu gosto de explicar bastante, assim, nos mínimos detalhes, né? Digamos assim.
Vamos fazer a projeção daquele movimento de xícara, né? Então, um inscrito ontem falou para mim isso, eu falei, cara, tem razão, eu esqueci mesmo, cara, mas tá bom. Obrigado pelo seu retorno. E é isso que eu quero de você, quero que você me avise quando deixar de falar algo, se tiver dúvida, deixe nos comentários. Lembra da aula de ontem do padrão xícara, que a gente falou aqui, que possivelmente o Bitcoin iria corrigir, inclusive minha projeção ainda continua bem mais para baixo, aqui em 19 mil, para fazer a asa da xícara, que é esse padrão aqui que formou, de fundo, no gráfico diário do Bitcoin. Então faria a asa para depois continuar a subir, pois é um padrão otimista, o padrão de xícara é um padrão otimista. A correção eu vejo aqui porque tem que fazer essa asa da xícara. Né? Pode ser que estoure agora, eu erre também, então deixo aberto para mostrar que eu sou um ser humano, mas ainda insisto que pode demorar dias, mas pode ocorrer isso, beleza? E a projeção é isso, você pega aqui, ó, desse topo e vem até o fundo da xícara. Como teve um fundo aqui meio diferente, um veio mais para baixo, outro um pouquinho mais para cima, eu gosto de utilizar uma média para fazer a projeção desse movimento. Então eu coloco aqui no meio termo entre esse fundo e esse fundo aqui, deixei no meio, e aí você joga aqui, ó, quando terminar de fazer a asa, não sei se vai ser hoje, tá com cara, tá bonito aqui mesmo, tá ficando bonito demais, mas você joga aqui, ó, quando romper esses topos anteriores, não é jogar no, onde está agora não, que vai dar errado. Aí a projeção do Bitcoin é em torno de 27.248, vamos deixar arredondado 27 mil esse movimento, beleza? Então, por hoje é isso, nos vemos na próxima aula, um abraço.